Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar aqui, a gente conversando esses assuntos sobre a nossa vida, né? Sobre ter mais qualidade de vida, sobre viver melhor, viver mais, com mais prazer, com mais alegria, por que não também? E a gente sempre convida você, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br. A gente procura colocar no site todas as informações que possam ser importantes para você. Todos os nossos colegas que vieram e falaram, tem o nome, tem o e-mail, a gente procura manter todo mundo ali. Até porque as pessoas ligam, olha, eu queria saber o telefone, eu queria o e-mail daquele médico, a gente tem uma agenda, tu clica na agenda, tu vê ali. Os programas que nós gravamos nos últimos 3 anos, também você clica no assista aqui, estão todos no nosso site. Então muitas pessoas dizem assim, eu queria aquele programa que o doutor fulano de tal gravou. Se você entrar no nosso site e clicar no assista aqui, você vai ver também os programas. Então, e tem também como se comunicar conosco, dando dicas de pautas que você quer ouvir sobre o assunto, perguntas para as pessoas que nós já trouxemos, até porque nós vamos trazê-los novamente, que é o caso do Dr. Carlos Alberto Salles Batista, que já veio algumas vezes conosco. Nós tivemos a alegria de fazer o nosso primeiro programa há 3 anos atrás com o Dr. Carlos Alberto Salles Batista. E ele está aqui hoje de novo, até porque as perguntas são tantas e as sugestões de pauta que nós resolvemos trazê-los. E também está conosco a Sandra Regina Queiroz, que é mestre em psicologia clínica, terapeuta de casal e família, diretora e mantenedora da Escola Canadense Maple Bear, no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, é muito bom estar com vocês. É ótimo estar com vocês também. Ambos amigos de muitos anos, então aí a gente se sente mais à vontade ainda, né, Miguel? Sem dúvida, fica um bate-papo familiar, na verdade. O assunto hoje é muito interessante, tá? Eu acho que você vai gostar muito de escutar a respeito. Porque algumas vezes a gente já tentou até cruzar a informação, né, e trazer o Carlos, que é ginecologista, obstetra, até com alguém da área da andrologia ou da urologia. Mas, como a Sandra trabalha com psicologia, ela pode muito bem fazer essa relação. Porque, na verdade, a gente vai falar sobre uma coisa que, por mais aberto que possa parecer que esteja hoje, sexualidade, a gente sabe que existe ainda muito tabu e, infelizmente, muita gente que, como tu falou no início, né, Ana, que a nossa obrigação aqui no programa, ou o que a gente considera como obrigação, é dar mais qualidade de vida, mais saúde, mais prazer. Eu acho que sexualidade e prazer está diretamente relacionado. E a gente sabe, né, Carlos, que ainda hoje, apesar dessa liberação, que muitas vezes é bom, muitas vezes não tão bom, porque tem gente que, pela liberação sexual que existe hoje, acaba entrando numa vida sexual sem ter ainda noção do que seria a vida sexual. E, por incrível que pareça, se encontra ainda muita gente infeliz com a vida sexual, ou não sabe lidar com a vida sexual. Isso é muito frequente de se encontrar no consultório do ginecologista, queixa feminina quanto à sexualidade, de falta de prazer, ou de não saber, eventualmente, o que está acontecendo. Acontece em todas as idades, na realidade, né? A gente vê as queixas em relação à sexualidade, desde a menina que está ali iniciando a vida sexual, pensando em iniciar a vida sexual, até aquela mulher madura que já teve os filhos criados, né? Os filhos já saíram de casa. A gente vê queixas em relação à sexualidade nas diversas idades, né? Ou porque está em dúvida em relação ao início da vida sexual, né? Ou na manutenção da vida sexual, né? Depois de ter um relacionamento mais estável. E até depois, a mulher, quando entra na menopausa, tem as dúvidas também em relação à sexualidade, que muda, né? São diferentes fases da vida da mulher ali que a gente costuma ver no consultório e as pessoas têm muita dúvida como lidar com essas determinadas fases, né? Complicado. Quando a gente pensa na questão, digamos assim, psicológica da situação, o que eu percebo? Eu percebo que, socialmente, o homem, ele cresce, desde muito novinho, ele cresce com uma liberdade muito maior do que a mulher. Então, parece que é muito mais fácil para o homem do que é para a mulher.
E isso é uma questão que vem se comentando muito e muitas mulheres perguntam por que para o homem é tão fácil e por que para nós mulheres tem toda uma situação diferenciada, né? Por que ainda existem mulheres hoje que já se casaram, tiveram filhos, nunca sentiram o prazer do orgasmo? Por que essas mulheres ainda têm essa dificuldade, né? Por que custa tanto a mulher ter uma relação sexual satisfatória, agradável e que para o homem é tudo muito mais prático? Então, acho que são perguntas constantes que a gente vê no dia a dia, até mesmo dentro da clínica, né? Na clínica a gente percebe que é quando a pessoa chega e se abre, é quando ela fala um pouquinho mais dela, coisas que ela não fala para ninguém. É por meio da clínica que a gente vai vendo que essas dificuldades, apesar de toda a abertura que existe no mundo hoje, elas ainda estão presentes no dia a dia. Mas tu sabe, Sandra, que eu sou cirurgião plástico, todo mundo sabe, né? Fiz cirurgia geral antes de fazer plástica. E eu fiz uma pós-graduação com o Vitor em nutriendocrinologia. Porque estou formado há 30 anos e eu gosto de estudar e eu acho que era uma área nova, né? Área nova para a gente aqui no Brasil, infelizmente, mas fora já se faz há muito tempo, para melhorar a qualidade de vida. E vocês iriam se surpreender a quantidade que muita gente procura a gente hoje em dia para ter qualidade física, né? Eu costumo dizer que qualidade física está diretamente relacionada à saúde, porque tu não vai pegar ninguém que tem um físico bonito, ou raramente alguém que está com um físico bonito, dentro da massa corporal, bem centradinho, usando o seu manequim apropriado, quer dizer, aquele que não está gordo, não está muito magro, e que não tem uma saúde física. Claro, existe, mas é muito mais frequente a gente ver o obeso, né? Ou aquele que está raquítico, que está com um problema de saúde, do que o cara que tem um físico bonito. Então, muita gente nos procura como cirurgião plástico, depois até para melhorar a qualidade de vida, e a queixa, hoje em dia, do lado masculino é muito grande, viu? Então, me assustou até a quantidade de não chegar ao orgasmo, que nem acontece com a mulher? Não chegar ao orgasmo, Ana, porque assim, ó, o homem, na verdade, uma relação sexual, o homem não consegue mentir tanto, né? Se o cara está com ereção... É uma vantagem para a mulher. A mulher consegue enganar. O homem... Não tem como, né? Não tem como. Quer dizer, se o cara não está afim, ele não tem ereção... Acabou. Acabou. Não tem... Vai fazer o quê? Penetração sem ereção? Não tem como, né? Ele pode não chegar ao orgasmo. Isso a gente tem muitos casos assim, viu? É mais frequente do que vocês possam imaginar. Pelo menos assim, como eu tenho muito paciente masculino, não é infrequente. E a nível de libido, como essa gurizada usa muita porcaria, e é muita bebida, bomba na academia. Bomba na academia errada, né? A alimentação hoje em dia, o que tem de alimentação rica em estrogênio. Estrogênio, o homem tem que ter estrogênio? Tem, porque estrogênio é antioxidante, impede a oxidação do colesterol, do LDL. O cérebro usa estrogênio, só que estrogênio demais aumenta a gordura no homem. Estrogênio demais pode ser cancerígeno, né? Então, mas a gente tem que ter. E muitas vezes esse tipo de... O pessoal vai para a academia e diz assim, cuidado para não aromatizar. A aromatase é uma enzima que transforma testosterona em estrogênio, então eles acabam inibindo de forma errada completamente, acaba interferindo com colesterol e outras coisas. Então a quantidade de guri com 25, 28, 30 que a gente pega hoje, com um nível de testosterona lá embaixo, que a gente tem que encaminhar para ver e regular e tal, é muito grande. Então a queixa masculina, porque isso era uma queixa muito feminina. Muito feminina. É que o homem, Sandra, o homem não conta. O cara chega num primeiro momento, Carlos, na clínica, ele quer qualidade. Então ele vai procurar para fazer uma lipo, ele quer ficar definido, ele quer uma alimentação regrada e tal. Num segundo momento, quando tu pede uma bateria de exame, ele te olha e diz assim, doutor, não, o senhor vai ver aí. Pois o senhor vai ver que eu tô... Então a quantidade, Ana, é muito grande de guris, até que a queixa assim, olha, eu tenho tido problema de ir para a noite e tal, eu fico até meio distante e tal, porque se acontecer de alguém querer sair comigo, meu libido está lá embaixo. É muito maior do que tu imagina. Poxa. Então, essa queixa, eu estou te falando porque uma coisa que me assustou, né? Porque o que a gente costuma ver, né? É a queixa feminina, do que não teve orgasmo,
ou de que já teve filhos, teve um casamento e não conseguiu ter uma relação satisfatória, tal. Essa disfunção sexual feminina no teu consultório é muito frequente? Na realidade, a mulher, como ela tem, até culturalmente falando, o hábito, né, de ir no ginecologista, né, e o homem não tem... Ela se abre mais, né? Não tem esse médico assim, de referência como a mulher tem, né, que é o ginecologista. É muito mais comum a mulher ter a oportunidade de externar as queixas sexuais do que o homem, né? O homem dificilmente tem um médico que ele vai, com frequência, que ele vai acabar tendo essa Não, e a mulher, abertura. se ela disser que ela não chega no orgasmo, ela não deixa de ser feminina. E o homem, se não tem, ele deixa de ser macho, né? Na verdade, assim, na nossa cultura, né? Nossa sociedade, é verdade. O distúrbio do orgasmo, né? Ele é frequente, né? Acontece, a gente estima que mais ou menos uns 20% das mulheres possam ter problema em relação ao orgasmo, mas às vezes a mulher ela tem a vantagem de poder simular o orgasmo, né? Porque o orgasmo feminino deve ser péssimo isso. ele né? não é evidente, a gente não consegue documentar o orgasmo feminino, né? Diferente do masculino, né? O homem, quando tem ejaculação, teve orgasmo. Então o homem não consegue simular o seu orgasmo. E a mulher, por N razões, ou por razões profissionais, ou razões para querer enaltecer, né, o parceiro, ou para terminar logo com a relação, né, que não está boa, ela pode simular o orgasmo. Mas, claro, a satisfação dela não existe. Ela está simulando alguma coisa que não está acontecendo. De uma maneira assim didática, a gente costuma usar o estudo da resposta sexual humana, conforme foi proposto lá na década de 60 por Masters e Johnson, né, que era um casal americano que fez o primeiro estudo assim sério da resposta sexual humana, né? Então a gente divide basicamente em 4 etapas a resposta sexual humana, né? Que é o desejo, a segunda etapa é a excitação, o orgasmo propriamente dito e aquela fase pós-orgasmo que a gente chama de resolução, que é aquele período de relaxamento depois do orgasmo, né? Então cada uma dessas fases, tirando a última ali, a gente pode ter distúrbios na sexualidade, né? Então a falta de desejo, né? A falta de orgasmo que a gente estava falando aqui, a falta de algum elemento na excitação, né? Por exemplo, a mulher que não tem lubrificação vaginal, ou o homem que é impotente, o homem tem o desejo, mas não consegue ter ereção, né? Então ele tem um problema de excitação, né? E as causas podem ser diversas, né? Desde as causas psicológicas, né? Até causas hormonais ou medicamentosas também. Uma queixa bastante comum que a gente ouve no consultório é a falta de desejo. A mulher chega lá, não tenho vontade de ter relação. Então, o que a gente tem que pensar numa mulher com esse tipo de queixa, né? Primeiro, tem que ver como é que está o passado psicológico dessa mulher, né? Como é que que experiências que ela teve na vida em relação à sua sexualidade, que experiência ela está vivendo no momento em relação à sexualidade, como é que está a vida dela num todo, né? Se está tendo problemas em casa, problemas financeiros, tudo pode mexer com o desejo sexual. Tipo de medicamentos que ela está usando, né? Então a gente sabe que alguns medicamentos diminuem o desejo, a libido, né? Alguns anticoncepcionais, tem mulheres que tomam anticoncepcionais hormonais e acaba completamente com a libido, né? Eu me lembro que eu tinha uma paciente que ela dizia que quando tomava anticoncepcional ela ficava assexuada, né? Ela não tinha nenhum desejo. Então ela era uma paciente que não era candidata para usar método hormonal para fazer a anticoncepção. E como é importante a pessoa se abrir e falar sobre isso, né? Porque eu acho que o grande problema são as pessoas que não conseguem botar para fora, né? E é difícil, assim, a gente às vezes costuma dizer que a queixa sexual é aquela queixa de maçaneta, né? O paciente, assim, está indo embora, doutor, tem mais uma coisa que eu queria falar. Então, às vezes, o que motiva a consulta primeiro não é a queixa primeira, principal, não é a sexualidade, mas o que ela tinha vontade de externar naquela consulta era a sua queixa sexual, né? Mas precisa de um relacionamento de confiança com o seu médico, né, para poder se abrir nesse sentido, né? Mas é aquilo que eu te falei, Carlos, assim, muitas vezes o paciente masculino, o cirurgião plástico atende homem e mulher o tempo todo, né? Porque a gente não, hoje em dia as cirurgias plásticas são
homem e mulher estão fazendo quase que na mesma proporção. E como a gente tem essa parte de tentar melhorar a qualidade de vida, essa queixa de perda da libido, até porque hoje em dia, se tu toma coisa em garrafinha PET, garrafa de plástico, tomou sol, libera estrogênio, né? Vai comer coisa com determinados tipos de comida, muita soja ou muita carne com hormônio, é rico em estrogênio também, né? E a gente sabe que o que dá libido tanto no homem quanto na mulher não é estrogênio. É testosterona. É testosterona, né? Então, é muito frequente a gente encontrar, e eu tenho visto isso em grande quantidade. Como tu falou, no meu caso não é nem de maçaneta, viu? É na segunda consulta. Quer dizer, num primeiro momento assim, pois é, eu queria perder peso, queria melhorar meu físico e tal. Quando te traz uma bateria de exame para te ver o que tu pode ajudar, a primeira coisa é aquilo que eu falei. Não, doutor, o senhor vai ver aí. Mulheres, então, dizem assim, olha, que bom que o marido não veio junto, que a gente procura atender nesses casos junto, que bom que ele não veio junto, porque eu não aguento nem falar sobre isso. Que é uma pena, né? Porque eu acho que a vida não é que se resume nisso, mas Isso é uma parte boa isso é da uma vida. parte É isso boa que eu da ia vida, falar, né? Miguel, porque olha, é muito interessante no atendimento de casal. Eu posso dizer para você que eu acho que quase 90% dos casos, o casal chega, tem a primeira sessão, tem a segunda, a terceira, vai chegar um momento em que eles vão trazer a questão sexual, né? Normalmente é um problema Geralmente, quando você vê os casais em atrito, assim, quando eles buscam a ajuda de uma terapia de casal, você pode ter certeza que tem a questão sexual aí envolvida. E o que acontece? Tento, de alguma forma, não acreditar que aquilo está sendo um fator muito importante na relação dos dois. Então, você vê que, por exemplo, a mulher traz uma história, né, de vida, o marido traz uma outra história. E para poder conciliar essas duas histórias, não que uma esteja